Olá, eu sou a professora Ivani Isabel Voceziniak e trago para vocês um pouquinho da minha experiência através do processo de alfabetização de crianças típicas e atípicas. Para contemplar os 4 tipos de alunos, entre eles o visual, o auditivo, o sinestésico e digital, foi necessário fazer uso de boas estratégias. Utilizei então o método fônico com auxílio de um alfa-caracol. Aqui está a imagem do alfa-caracol. Ele foi construído com tinta guache e colado então as letras do alfabeto. Todos os dias eu iniciava a aula então falando o nome da letra e as crianças o som desta letra. Utilizei também um banco de palavras com o nome dos próprios alunos. Mais ou menos como está ali no exemplo, utilizei o meu nome. Eu escrevi o nome de todos eles e coloquei um fundo bem colorido. Garrafa transparente pintada com bolinhas feitas de cola colorida. Eu construí essas garrafinhas e dentro dela eu coloquei um mini texto com 2 palavras pintadas em azul. E uma frase para que eles pudessem se desafiar, então, a ler sozinhos. Eles precisavam fazer a leitura com auxílio da família e construir uma frase com essas 2 palavras que estavam em destaque. Já em sala de aula, trabalhei vários projetos contemplando a rima, a literação, consciência de sílaba e consciência de palavras. Um dos projetos foi uma moradia interessante. Eu desenhei este prédio e, conforme eu ia contando a história, eu puxava destacando a imagem de dentro desta janelinha. Neste prédio morava 6 pessoas que já moraram em outros lugares. E depois da contação de história, a gente fez a interpretação deste texto. No final, as crianças, com auxílio das famílias, construíram os tipos de casas. Cada morador, então, havia morado em um tipo de casa. E eles construíram, então, temos ali a imagem da casa de barro, temos também outros tipos de casas que não estão aqui na imagem, mas foram trabalhadas. No final, eles precisaram, então, construir um texto contando a história deles, resgatando a história desde a época dos bisavós, avós, pais, então eles, contando um pouquinho da forma que eles moravam, que tipo de casa eles moravam, e depois, então, chegando até eles. Uso de aplicativo. Utilizei, então, também um aplicativo onde eles precisavam prestar atenção no som, parar para ouvir este som e anotar o nome do animalzinho. A correção, então, era feita através do uso de uma janelinha e outras vezes, então, escrevendo esta palavra na lousa. Fazíamos, então, a construção de uma frase no coletivo, contando a quantidade de palavras. Nós pegávamos, então, o nome deste animal e, coletivamente, fazíamos uma frase e contávamos a quantidade de palavras que nós utilizamos para trabalhar também o espaçamento entre as palavras para a construção de uma frase. Ampliando o repertório dos números. Então, veja, se, por exemplo, a frase possuía 8 palavras, eu acrescentava um 0, que ficava 80, mais 1, 800, mais 1, 8.000. E assim fomos ampliando o repertório dos números. Estratégia para contemplar todos os alunos em sala de aula, como, por exemplo, letras móveis, dado de vogais e números, contação de história, janelinha, ditado mudo.
Para a contação de história, eu sempre trago alguns objetos, como aqui na imagem, né? Eu trouxe no dia da árvore, uma árvore e fui colando, então, as imagens para mostrar a eles a importância da árvore em nossas vidas, né? E, enfim, atividades que contemplassem o tema estudado, ampliando nas aulas de informática. Então, toda vez que nós temos aula de informática uma vez na semana, tudo aquilo que é estudado em sala de aula, eu sempre amplio dentro das aulas de informática, através de jogos, através de cruzadinhas, enfim. Em matemática, trabalhamos com jogos de boliche para o reconhecimento dos números e relação de quantidade, contagem de objetos através de impressos e atividades também feitas no próprio caderno. E uma dica bem interessante que ajudou bastante foi este calendário. Este calendário, eu também construí ele, né? Tinha ali, ó, a primeira pergunta, número do dia. Então, eles me diziam que dia era e era colado o dia ali. Como se escreve este número? Quantas dezenas, quantas unidades? E aí, então, todos os dias nós fazíamos a representação através do material dourado. Ali embaixo também tem o antecessor, o sucessor deste número, né? Temos também o dia da semana, enfim. Várias possibilidades foi possível de ser trabalhada através do calendário que também era feito diariamente. Os alunos, as alunas, cada um na sua particularidade, mudaram de fase de leitura e escrita. Desta forma, chegamos ao terceiro bimestre com a maioria dos alunos e alunas nas fases de escrita silábico, alfabético e alfabético, de forma satisfatória através da metodologia fônica, dinâmicas, jogos, trabalho em dupla, pesquisa, atividades lúdicas, ativas e digitais, leitura, escrita, oralidade, vídeos curtos, muitos elogios, a modulação do tom da voz e colocando o estudante como protagonista, foi possível contemplar alunos típicos e atípicos. E este foi, então, um pouquinho da minha experiência em sala de aula, neste ano de 2022, com uma turma de segundo ano. O meu muito obrigada.